Olá, gente, boa noite. Vamos chegando aos pouquinhos. Vamos convidar as pessoas junto com o nosso Instagram. Para ver se todo mundo está aqui. Vamos lá. Vamos chegando. Boa noite. A imagem não está nítida. O que tem com a imagem? O que está acontecendo com a imagem? Me dê um feedback aí quem está do outro lado, se a imagem está com problema ou não. Para a gente começar. Boa noite, Sandrina. Boa noite, Maria João. Boa noite, Clara. Ok. Está melhor? Alguém mais pode me dar um feedback sobre a imagem? Se tá legal, se não tá. Acho que isso sou eu mesmo, João. Com eletricidade, sou eu mesmo. Olá, Lucy. Olá. Boa noite a todos. Vamos começando aos pouquinhos e, se possível, conte-me aí, por favor, de onde vocês estão falando, para que a gente possa começar isso de uma forma bem mais íntima, até porque a gente vai falar hoje de autoestima. Me contem, onde vocês estão, de onde vocês estão falando. Quem disse que eu estava eletrificada, a imagem melhorou ou continua eletrificada? Hoje nós vamos trazer um tema que, para quem trabalha, para quem se interessa, né, por comportamento humano, por desenvolvimento humano, fala muitas vezes que é sobre autoestima. E talvez para algumas pessoas possa ser uma fala que vocês vão ouvir pela primeira vez, que é o olhar que nós, Rebirthing, temos de um processo de autoestima. Né? O olhar que a gente, na verdade, passa para os nossos clientes, aquilo que a gente, na verdade, elucida os nossos clientes e faz eles entenderem um pouco a razão pela qual eles têm um tipo de autoestima ou outro tipo de autoestima. Então, na verdade, vocês vão conseguir perceber nessa live hoje que ter ou não autoestima, ou ter autoestima baixa, né, ou elevada, é muito mais profundo do que se fala. E a gente precisa começar a olhar isto com mais profundidade. Ok, Damasceira, de Castelo Branco. Contem mais de onde vocês estão. Então isso talvez vá fazer com que vocês mudem a percepção acerca de autoestima. Talvez vá dar para vocês uma profundidade do que é autoestima, de como desenvolver autoestima e entender, né, a razão pela qual nós temos um nível de autoestima. E também a gente vai começar a perceber que autoestima não é o que se fala por aí, tá bem? Autoestima não é a mesma coisa que amor próprio, autoestima não é criado de fora para dentro. Então a gente já começa a olhar para isso. Então sugiro que vocês tenham um papel e uma caneta, porque talvez vocês vão receber informações muito preciosas e talvez para algumas pessoas novas. E que aqui vocês vão só começar a tocar na história. Mais para frente a gente vai falar mais e vocês vão ter que trabalhar sozinho, na verdade, ou vão ter que trabalhar mais profundamente durante a semana acerca do que é autoestima. Então, para isso a gente vai trazer outras pessoas, outros profissionais também, outros terapeutas para falar conosco. E para quem não sabe, o tema da autoestima foi escolhido pela audiência.
As pessoas que assistiram a live da semana passada, que nós falamos sobre relacionamento, pediram que a gente falasse dessa vez de autoestima. Então, é um conteúdo que a gente está entregando porque a gente recebeu esse pedido e a gente está muito feliz em trazer esse tema para vocês. Quando a gente fala de autoestima, a maior coisa que as pessoas primeiramente pensam é: eu preciso gostar de mim, eu preciso gostar muito de mim, eu preciso gostar mais de mim, o que eu tenho que fazer para gostar de mim? Ou as pessoas dizem assim: aquela situação ou aquela fala daquela pessoa diminuiu a minha autoestima. Ou aquela fala daquela pessoa aumentou a minha autoestima. E eu vou começar contando para vocês que isso não é real, tá bem? Ninguém aumenta a autoestima de ninguém a não ser os nossos pais. E nós vamos trabalhar sobre isso durante essa live. Ninguém diminui a autoestima de ninguém a não ser os nossos pais. Então, quando a gente se sente tocado com algo externo e tem aquela ideia de é assim você diminui a minha autoestima, isso não é real também, gente. Ou, uau, isso fez com que eu aumentasse a minha autoestima, isso não é real. A palavra é autoestima. Então, é algo de dentro, é algo que você desenvolve dentro de você, potencializa ou não. Então, não é de fora. É de dentro para fora, não de fora para dentro. E a gente vai mostrar isso para vocês nessa live. Eu vou chamar para conversar comigo a Sandrina, eu acho que ela está por aqui. Sandrina Troncão. Deixa eu ver se ela vem. Sandrina, onde você está? Olá! Olá, estás-me a Boa ouvir? noite, querida. Perfeitamente. Tá todo mundo ouvindo a Sandrina, gente? Eu ouço perfeitamente. Falem aí para mim. Ok, penso que já está tudo bem. Acho que tá tudo bem, né? Acho que sim. Sim. Olá, Sandrina, querida. Para quem ainda não ouviu as nossas lives e está vendo pela primeira vez, eu acho que era bom você se apresentar para as pessoas saberem quem você é e depois a gente cair junto nesse tema que a gente já trabalha há tantos anos. Olá, boa noite a todos. O meu nome é Sandrina Rodrigues. Trabalho na área Obrigada, da Raquel. estética, Obrigada. sou empreendedora na área da estética há 25 anos e trabalho com terapias holísticas, nomeadamente o rebirthing, há aproximadamente 10 anos. E foi uma técnica terapêutica que eu aprendi com a Marinélia e que me encantou e ainda hoje me apaixona e, e que realmente este tema da autoestima é realmente um tema muito profundo e que tem muito a desenvolver-se. Boa noite, Helena. Boa É, noite, Miriam. está a Sim, fazer um Sandrina. bocadinho eco, está difícil. Tá fazendo eco, gente? Eu ouço a Sandrina bem, mas dizem aí, por acaso, se vocês Ok. sentem alguma coisa, tá? Eu tô ouvindo bem. É verdade, né, Sandrina? Autoestima é algo muito profundo e eu acredito que, assim como eu, você também deve ter vivido isso, que é no início de um processo de desenvolvimento pessoal, na busca, nessa curiosidade, que todo mundo que chega no momento de trabalhar com desenvolvimento humano passou por uma curiosidade acerca de si, né? Com uma busca Sim. muito interna de buscar melhoria e a gente é, começa a olhar várias situações, várias possibilidades, é, e vai buscando coisas. E eu acredito que para muitas pessoas, o que é. A Sandrina está com eco? Sim, mas se percebe, ok. É, Muitas vezes nós começamos exatamente por esse tema, autoestima, porque como a gente está desconfortável, né, com a vida que a gente está vivendo, ou já temos consciência de que estamos desconfortáveis conosco mesmo, a gente começa a ler algumas coisas, né, ouvir algumas coisas, e a autoestima é um tema que sempre vem ao de cima, quase que é como se a gente pudesse chamar o primeiro tema, né, que muitas pessoas vão trabalhar.
E quando a gente entra num processo, numa formação de rebirthing, num conhecimento sobre rebirthing, num ciclo terapêutico de rebirthing, a gente começa a perceber que a autoestima é muito mais do que a gente ouve falar. E o primeiro olhar que eu recebi de autoestima era: tem que gostar de mim ou não gosto de mim, né? Tem que gostar de mim, tem que me Sim, colocar em primeiro lugar, né? Eu tenho que ser a pessoa mais importante da minha vida. É quase como se fosse um discurso chavão, tá bem? E que eu sempre digo para as pessoas: é verdade, quando você eleva a tua autoestima, você tem uma percepção muito maior em relação a você, tem um nível de compaixão em relação a você, diminui muito das expectativas em relação a você e, consequentemente, você acaba gostando mais de você. E isso não quer dizer que nós chegamos a uma perfeição, né? não. Significa simplesmente que nós olhamos o que somos hoje e, mesmo assim, com as imperfeições, com as buscas de melhorias, a gente gosta do que a gente está vendo, né? Do que a gente está vivendo, do que É. a gente está pensando, a gente gosta, né? Então, é um olhar muito mais profundo e apaziguador da gente com a gente mesma. Mas não é gostar de si ou não gostar de si. Não é se colocar em primeiro lugar ou não se colocar em primeiro lugar. Tem muitas coisas acerca disso, né? É, eu costumo dizer que eu fui à procura do rebirthing para dar auxílio às minhas clientes. Como eu trabalho com estética, e eu sentia que elas muitas vezes traziam, pensava eu que era o vazio delas, mas no fundo era um reflexo do meu vazio, uma projeção do meu vazio. ah, Lá está, fui à procura para as apoiar. Mas o processo foi muito mais meu do que qualquer outra pessoa, porque tudo começou em mim e realmente há muito essa ideia de eu preciso de gostar de mim e eu sou a prioridade da minha vida, e sim, está certo, mas há muito mais até chegar aí, porque o maior Sim. mergulho é mesmo, como tu dizias, na concepção. E quanto mais eu sei da minha história, quanto mais eu sei em que momento eu vim para a vida, em que condições os meus pais estavam para me criar, né? Para eu vir ao mundo, como é que estava o ambiente familiar, como é que estava tudo. São todas essas fases que definem quem realmente eu sou. E muitas vezes as pessoas pensam que a autoestima tem a ver com o, o que está fora, o que se vê, o que se fala. E não, Sim. tem que haver uma grande ligação, uma conexão entre aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso e aquilo que eu falo. A É forma como eu verdade. me vejo por dentro, internamente, e não só aquilo que eu vejo fora. Exatamente, Sandrina, exatamente. E tu já tocou num tema, né, que é a concessão. Para nós, Rebirthing, a autoestima é criada no momento da concessão. Por isso eu disse que talvez vocês fossem ouvir coisas que possam ser novas, né, para vocês. Por que na concessão? Porque é na concessão que eu começo a perceber que impacto eu recebo de fora, né? No processo embrionário, eu começo a identificar sensações. E essas sensações estão ligadas aos sentimentos que os meus pais nutrem sobre a ideia de me ter. Porque ainda é uma ideia, eu ainda nem nasci. É uma ideia. Então, quando eu olho para a minha concessão, e quando eu digo quando eu olho, é quando eu consigo ter informações acerca do meu momento da concessão, eu começo a entender sensações que os meus pais poderiam ter nutrido por mim naquele momento, com a perspectiva de eu vir à vida. E algumas vezes essas sensações não são sensações agradáveis, porque os sentimentos que os meus pais nutrem pela minha possibilidade de chegada na vida não são sentimentos suaves, tranquilos, sentimentos em que eu posso olhar e dizer: estou tranquilo porque esses dois estão esperando ansiosamente pela minha chegada. Eu começo a observar que as pessoas têm pouca consciência
desse momento da concepção. As pessoas têm poucas informações acerca desse momento da concepção. Uma vez eu falei com uma grande mentora minha, conversando com ela sobre a história dela e sobre o meu trabalho, e quando eu brinquei e falei com ela sobre a concepção, ela me perguntou: Mari, então eu tenho que saber o que aconteceu na vida sexual dos meus pais? Né? E ela falou em termos de brincadeira, mas ao mesmo tempo ela falou com aquela ideia de que eu não sei nada. A única coisa que eu sei da minha concepção é que eu sou o resultado de um ato sexual. Eu só sei isto, né? E como ela, muitas pessoas só sabem disto. Mas quando a gente investiga, ou pelo menos a gente fica atenta à nossa história, a gente vai começar a perceber coisas. A autoestima está baseada em desejo ou não desejo. Então, se um bebê ele é concebido e é desejado e planeado pelos pais, ele recebe um input dizendo que ele é muito bem-vindo. Nós te queremos muito. Planeamos, criamos toda uma estrutura para você chegar. Desejamos que isso acontecesse. Os dois, o pai e a mãe. Na autoestima desse ser, quando crescer, ele vai ter a memória emocional de que ele é bem-vindo. Já em contrapartida, quando há um pai que deseja, uma mãe que não deseja, quando não há planeamento, há uma dúvida se deseja-se ou não a chegada daquele bebê naquele momento. E ele recebe esse impacto de não sei bem se sou desejado sempre, nem sei bem se sou desejado ou não por quem. Ele tem a dúvida. Quando ele é não desejado pelo pai, não desejado pela mãe, e consequentemente por não ser desejado ele não vai ser planeado, esse bebê tem a sensação eu não sou bem-vindo. Então, esses 3 estágios que levam a eu sou bem-vindo, ou talvez seja bem-vindo ou não seja, e ao não sou bem-vindo, isso trata de sensação de ser amado. E essa sensação de ser amado leva com que a gente acredite que tem valor, porque ninguém gosta de coisas sem valores. E se eu sou bem-vindo, eu tenho muito valor. Se eu me sinto não bem-vindo, eu tenho pouco valor. E se eu talvez seja bem-vindo ou talvez não seja bem-vindo, então eu tenho o que a gente chama de eu não sei quando é que eu tenho valor. Ou eu tenho valor para uma coisa e não tenho valor para outra. E lembrem, gente, que esse sentimento é um sentimento interno, tá? Por isso a gente chama autoestima. É um sentimento que o bebê, que o embrião tece para ele. Não é nada que ele ouve só, é ele que tece para ele. Então ele vai criando essa crença, os pensamentos vão se repetindo e ele vai acreditar na vida adulta que ele é bem-vindo ou não bem-vindo, ou talvez bem-vindo, ou talvez não bem-vindo. Ele vai ter essa trindade. E dependendo de que pilar dessa trindade eu esteja, eu vou ter uma grande autoestima, uma baixa autoestima, ou uma autoestima que eu gosto de chamar autoestima espasmódica. Eu me acho fantástico em uma coisa e péssimo em outra. Não é assim, Sandrina? É exatamente assim. Quantas pessoas não vêm e começam a falar que não sentem grande autoestima, e quando eu a questiono sobre como é que foi o nascimento, elas não sabem, sentem-se perdidas. E nós chegamos à conclusão, né, do que é que pode ter acontecido com os relatos do dia a dia sobre a vida delas, como é que as coisas se desenvolvem, as dúvidas quando querem avançar para um novo emprego e não sabem se sim, se não, quando precisam da aprovação de alguém para dar mais um passo, quando falam que estão inseridas em grupos e sentem-se rejeitadas. Tudo isso acaba por definir muito bem logo, independentemente de não saber
a parte, como eu costumo, da autoimagem, ou seja, a forma como elas se veem, o que é que aconteceu ali na concepção. Então, por vezes, depois é só ir perguntando, mais uma perguntinha, investigando, investigando, e chega-se realmente ao que esse bebê não foi desejado nem planeado. Muitas vezes dizem que foi um acidente, eu fui um acidente na vida dos meus pais. E Uhum. tudo isso Um condiciona o acaso, né? desenvolvimento. O acaso, eu sou um acaso, como é que eu posso viver se eu sou fruto de um acaso, de um acidente? Não, não pode ser. Agora a gente pode olhar mais profundamente, né, aquelas pessoas que têm, é o que a gente chama, né, de trauma da conceição, que tem relatos de quanto a conceição dela foi disfuncional. Que às vezes as pessoas no consultório perguntam isso, mas e as pessoas que são resultado de um abuso? Né? Claro que essas pessoas, quando são resultados de um abuso, e esse abuso é algo falado, né? É algo que todo mundo conhece acerca disso, e se mesmo assim essa pessoa chegou ao nascimento e chegou à vida adulta, ela já tem esse condicionamento muito mental de que ela é resultado de um abuso, que ele é resultado de um abuso. Então, consequentemente, ele tem uma baixa autoestima muito grande, uma culpa muito grande, Muito porque ele duro. foi concebido, né, a partir de um abuso. Então, é claro, é muito claro que uma pessoa que é concebida de um abuso tem uma autoestima baixa. Isso é muito Sim, claro, é fácil, tá? Aquilo que é claro acaba sendo fácil. É fácil. Então, um diagnóstico muito fácil. Agora, há pessoas que são concebidas de abusos que não são falados. Abusos que às vezes acontecem mesmo dentro de um seio familiar, dentro do casamento. E é um abuso na mesma. Só que, sim, mesmo que o adulto não reconheça como um abuso, a criança, o embrião, reconhece. Então, às vezes, a gente encontra adultos que a gente procura para entender da onde vem a baixa autoestima, e às vezes a gente acaba descobrindo, né, no decorrer de um trabalho, no decorrer das sessões, que essa pessoa é resultado de, por exemplo, um ato sexual em que o pai estava embriagado e a mãe, sim. naquele momento, não queria sexo com aquele homem. Só que era o homem da vida dela, era até o companheiro dela, mas nesse momento, daquela forma que ele estava, para ela não fazia sentido. Mas ela se sentiu forçada a ter sexo, e esse sexo gerou uma criança. Essa concessão é uma concessão de abuso. E como isso não é falado, porque até antigamente, né, as mulheres deveriam estar disponíveis mesmo para fazer sexo com o homem, exatamente quando eles queriam, principalmente os maridos, então isso nunca vai ser falado e essa mulher nunca vai sentir, na verdade, e assumir que ela se sentiu abusada naquele dia. Mas o embrião sente. E esse adulto vai ter uma baixa autoestima por conta disso. Sim, e até vai atrair sempre situações de abuso. As pessoas vão Perfeitamente. sempre abusar no dia a dia, no trabalho, no relacionamento. Vai haver sempre, e muitas vezes a palavra que vem é: as pessoas abusam da minha paciência, as pessoas É isso, hein? é tão nítido, conseguimos chegar logo à raiz, ao cerne da questão, assim, ok, está É aqui. verdade, é verdade. Então, se alguém daqui que está nos ouvindo tem esse hábito de verbalizar isso que a Sandrina falou, que né, as pessoas abusam de mim, né, todo mundo ou me desrespeita, ou me manipulam, trazer essa dinâmica de que você é abusado na vida adulta, esse sentimento, é bom que você investigue de onde vem esse abuso. Porque talvez não venha do seu chefe, não venha da sua companheira nem do seu companheiro. Talvez esse abuso que você sente hoje na vida adulta é o abuso que a sua mãe talvez tenha sentido no momento que você foi concebido. E você carrega essa memória durante a tua vida. E carregando essa memória, que é um pensamento, vai gerar um sentimento de ser abusado. E se eu tenho um sentimento de ser abusado, eu vou atrair para a minha vida abusadores. Não há dúvidas. Sim, Por isso sim, eu sem digo que dúvida. trabalhar a autoestima é muito mais profundo do que eu gostar de mim ou não gostar de mim. Aceitar-me ou não aceitar-me é mais profundo. Então requer uma investigação.
E também requer a pessoa estar disponível para. Sempre, Porque muitas sempre, vezes, né? sim, sempre, Sempre, as pessoas muitas sempre. vezes não querem dar esse passo, fazer esse movimento, porque ou Sim. temem saber mais, ou entrar na dor, mas não. Com o tempo, com o trabalho, as pessoas vão descobrir que afinal todo esse trabalho da Rebirthing traz leveza para a vida. As portas vão se abrindo, esses sentimentos vão se desmiuçando, né? Vão ficando mais leves, mais suaves e a dor acaba por, pelo contrário, atenuar. E essas situações deixam de ser tão atraídas para a vida. Perfeito. Temos uma pergunta aqui da Helena Ramos. Ela pergunta assim: quando os bebês não são planeados, mas após serem concebidos, são desejados? Helena, não, isso não é possível, tá bem? O que a gente deseja é algo que a gente não tem, tá bem? Então eu só posso desejar antes da concepção. Tá? Então, é para só colocar ordem na linha de raciocínio. Eu desejo e planejo antes de ter. Eu posso não planear o bebê e ele ser concebido. Então, se isso acontece, é um bebê que não é desejado e não é planeado. Isso é um fato. Agora, depois que a mãe descobre que está grávida e passa do susto, da surpresa, do medo, ela pode até se apaixonar por aquela ideia. E o pai também. E a gravidez seguir um bom curso com esse bebê sendo muito acarinhado. Mas desejado e planeado ele não foi. Isso é um fato. E isso é muito interessante, porque eu posso não ser planeado e não ser desejado e vir com uma autoestima baixa. Mas os meus pais podem me nutrir de tanto amor, de tanto amor, de tanto amor, que eu consigo curar a minha história de autoestima ainda na infância. Então, talvez, Helena, o que pode acontecer numa situação parecida com o que você está trazendo é essa. Não planeou, não desejou, teve o primeiro impacto e descobriu que estava grávida, e a partir dali o casal acolheu aquela ideia e encheu aquela ideia de amor. Mas aquele bebê veio com o impacto de não sou desejado, não sou bem-vindo, não tenho valor. E isso mudou a partir do amor que ele recebeu dos pais. Isto é possível. Como é possível o contrário, tá bem? Os pais podem descobrir que estão grávidos, não gostar da ideia e continuar passando a gravidez inteira reagindo negativamente com aquilo. Então, eu vou potencializar a baixa estima daquele bebê. Já não basta eu achar que eu não tenho valor, os meus pais ainda confirmam, quando eu digo os meus pais, a minha família, a envolvência, ainda confirmam que eu realmente não tenho valor e não me dão amor. Então, eu potencializo a baixa autoestima. Acho que talvez possa ter esclarecido. Deixa eu chamar aqui Sandrina Silvia para vir falar conosco também. Ela, Silvia Pinto. Por isso eu disse para vocês, gente, que essa live poderia trazer muito de ruptura acerca de conceitos sobre autoestima. Porque é mesmo isso que a gente quer trazer. Olá, Olá, boa Silvia. noite, Boa noite, bem-vinda. Bem-vinda. tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite, Boa noite, querida. Silvia. E fala um pouco, como é que tu vê essa dinâmica de autoestima? Olha, eu estava a assistir e estava a identificar-me com tudo, não é? Eu acho que há muito essa confusão entre aquilo que é a autoestima e aquilo que é o amor próprio. Acho que ainda há muito aquela questão de cuida de ti, tira o teu tempo, põe-te em primeiro lugar. Mas isso é tudo superficial. Ainda é superficial. E de facto eu só percebi isso quando conheci o Rebirthing, porque a autoestima, se nós formos à palavra estimar, não é? Algo que nós estimamos é algo que nós apreciamos, é algo que nós valorizamos, é algo que nós
é mais do que gostar em nós, é um Estimar. nutrir, mas é um nutrir de aceitação e de aceitar que isso tem muito valor e que é único. E isto é muito desafiante, porque nós acabamos por trazer desde pequeninos, uns mais, outros menos, esse sentimento que tu falas, muito interno, que nós muitas vezes nem sabemos de onde é que vem, que os nossos pais nem sequer têm a responsabilidade disso, porque foi um sentir que nós absorvemos. E muitas vezes esse sentimento até é falso. Os pais nem sempre sentem isso e nós acabamos por absorver também às vezes as tais mentiras, não é? As tais ideias erradas. Então eu costumo dizer que nós temos que primeiro perceber que concepção, que ideia é que nós temos sobre nós, que nos levou àquele ponto de estimar-nos ou não, e depois criar uma nova ideia. Mas este é todo um trabalho muito profundo, não é? Porque temos que ir mesmo à raiz, não é? Qual foi o momento em que a minha crença acerca de mim própria, em que eu me passei a ver a mim própria como pouco valiosa, nada valiosa, o tal acidente que a Sandrina falou, não é? Eu tenho um bocadinho isso na minha história, bastante até porque fui atropelada aos 3 anos, portanto, aí tive vários acidentes, diferentes uns dos outros, mas tive vários. Então, eu acho que nós temos que assumir isso de um trabalho de autoestima é um trabalho em que primeiro tem que haver uma vontade muito grande de nós sairmos dali, daquele ponto de desvalorização e quase de desprezo pela pessoa que nós somos, para passar realmente a olhar para nós de um outro olhar, não é? Com uma outra visão. Mas leva tempo. Sim, sim, Silvia. E é verdade, você trouxe um fato muito interessante que a maioria da sociedade, né, a maioria das pessoas não validam como nós validamos, né? Que você trouxe o fato de eu vivi isso que a Sandrina disse, talvez até um pouco mais intenso, que aos 3 anos eu fui atropelada. E talvez para a maioria das pessoas, elas pensam, mas o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Como é que tem a ver a autoestima dela que ela foi atropelada? A maioria das pessoas pensam isso. E é interessante que todo mundo saiba que a criança nasce com o desejo ardente de ser amado. A criança precisa ser amada para que ela consiga sobreviver. Estamos falando de sobrevivência. Nada mais do que isso. Não estamos falando de miminhos, estamos falando de sobrevivência. A criança tem um olhar de que, se os meus pais não me amam como eu esperaria, eles não vão cuidar de mim. Ao não cuidar de mim, eles não vão me dar roupinha para eu ficar aquecida. Eles não vão fazer nenhuma higiene para mim quando eu precisar, por exemplo, trocar as fraldas. Eles não vão fazer comidas para mim nutrir. Eles não vão me colocar para dormir para eu descansar. Enfim, como eles não me amam, eles não vão cuidar de mim da forma como eu preciso. A partir daí, a criança que é sábia pensa rapidamente: preciso sair daqui. Ela sente: entrei numa cilada. Eu vou morrer. E às vezes isso é tão forte que a criança busca situações de risco de vida. Por isso a Silvia trouxe esse exemplo, que eu fui até atropelada. É como se chegasse ao limite. Eu tinha tanta dúvida, tantas dúvidas sobre esse amor, porque eu não me senti amada como eu esperava, porque a expectativa dela não quer dizer que os pais não a amaram, é a expectativa, que eu até cheguei perto de viver a possibilidade de abrir mão da vida com o atropelamento. Então, pais e mães, muita atenção para as crianças que correm risco de vidas até os 7 anos. Essas crianças que correm risco de vida até os 7 anos estão sinalizando alguma coisa. É muito importante olhar para isso. Porque, para quem fala e conhece um pouco, né, como eu imagino que as pessoas que estejam aqui até conheçam um pouco sobre a conexão espiritual, a gente sabe que a conexão com a Terra completa-se aos 7 anos.
Então, até os 7 anos, a criança está um pouco aqui e um pouco etérea. E se ela sentir que aqui está muito duro, ela vai desejar não estar. E vai cometer o que a gente pode chamar de um pseudo-suicídio, que é encontrar estratégias para sair da dor que a vida está trazendo para ela. Então, atenção aos pais que têm crianças que sofrem acidente, estão sempre doentes, têm várias quedas. Eu fui uma criança, como a Silvia, eu nunca fui atropelada, mas eu fui uma criança de várias quedas. Eu já vi, eu cheguei até talvez aos 10 anos, mas eu tinha quedas, tipo, caía, batia a cabeça, desmaiava, ia para as urgências, era coisas assim, que era uma criança que está mais conectada com Deus do que conectada com a Terra. Eu já vivi uma situação em criança de eu encostar numa parede e uma daquelas vigas do teto cair em cima de mim. Simples como isso. Sinais de quê? De que essa criança está pedindo para não estar ali, para desencarnar. Isso tem a ver com a autoestima, claro. Se ela se sente amada, valorizada, com a autoestima elevada, ela não quer sair daqui. Ela quer ficar aqui. Ela quer ficar aqui no colinho da mãe, no colinho do pai, no miminho da mãe, no miminho do pai. Então, eu só quis trazer esse à parte para as pessoas entenderem por que a Silvia trouxe, né, o atropelamento. Então, para cada um se olhar também, se já viveu alguma coisa parecida com isso. Pode continuar, Silvia. Ficou pensando. Sim. Eu agora ouvi, portanto, fica assim aqui, tão bom. Acho que, assim, eu acho que é mesmo importante nós começarmos a trazer cada vez mais estes assuntos ao de cima. Eu acho que ainda há muito desconhecimento, as pessoas não sabem ainda muito bem o que é o rebirthing. Fala-se de muitos conceitos que são fundamentais no desenvolvimento pessoal, na nossa conexão à espiritualidade, mas falam-se de uma forma muito ao de leve, muito, sabes, tipo, atira-se para o ar, assim, e as pessoas apanham um bocadinho, os pedacinhos, mas que eu acho que geram, acabam por não gerar conhecimento, mas sim desconhecimento, quase, porque, Sim, é porque verdade. elas são absorvidas uma parte muito pequenina. E aquilo que nós sabemos também nesta área da terapia é que quando a pessoa não abraça os conceitos ou o trabalho ou o processo terapêutico de uma forma gradual e da forma que ela precisa, aquilo vai confundi-la ainda mais, vai afastá-la do processo terapêutico, porque vai assustá-la. Então eu acho que é mesmo muito importante este trabalho que nós estamos aqui a fazer com estas lives, com o que vai acontecer para a próxima semana, que tu ainda vais falar sobre isso. Eu acho que é mesmo importante as pessoas perceberem que não tem mal nenhum falar sobre estes temas, que não tem qualquer problema nós partilharmos uns com os outros as nossas questões, porque todos as temos, não é? E quando estamos juntos e quando falamos juntos, é mais fácil, é mais bonito também. E o rebirthing realmente é uma técnica ainda pouco falada. Eu sinto muito isso aqui na minha zona, no norte. Quando eu falo, ainda há muitas pessoas que perguntam o que é isso. Ai, nunca ouvi falar. Ainda há muito, ainda há muito trabalho a fazer aqui em cima, não é? Sim. E aquilo que eu sinto é isso, é que quanto mais nós falarmos sobre rebirthing, quanto mais falarmos sobre estes temas, mais curiosidade vai despertar nas pessoas, e esse despertar é o nosso primeiro passo para nos tornarmos cada vez pessoas mais inteiras e de facto fazermos aquilo que nós queremos fazer, que é evoluir. Porque se nós nos mantemos durante 70, 80, 90, quem tiver sorte de 100 anos, no mesmo lugar, a fazer as mesmas rotinas, todos os dias a mesma coisa, não é isso que é suposto nós cá virmos fazer. A vida é um movimento. E quando nós não temos movimento, nós temos estagnação. Estagnação é morte, não é? Então, é muito importante Exatamente. nós percebermos em que lugar é que nós estamos. E se queremos continuar aí, é uma escolha nossa, não é? Mas quando nós Sim. não queremos continuar aí, então temos que dar o passo.
E o rebirthing para mim foi realmente o melhor passo que eu podia ter tomado, depois de muitas terapias que experimentei e que também me fizeram muito bem, sem dúvida nenhuma, tudo nos acrescenta, mas o rebirthing tem esta completude de nos trazer realmente uma clareza muito grande e um autoconhecimento também bem profundo, bem fundamentado. Não é no ar, como eu estava a dizer, não é? A gente entende as coisas, percebe o porquê, temos ferramentas para poder lidar com isso, para poder gerir todos esses medos, todos esses bloqueios. E não é muito fácil nós encontrarmos uma terapia que seja tão completa e que nos leve realmente tão lá ao âmago, não é? À origem, ao ponto onde tudo começou. Então eu aconselho mesmo as pessoas a experimentarem, mesmo. E é verdade, porque o Rebirthing tem 50 anos, né? Por volta de 50 anos. Mas é o que a Silvia disse, é uma terapia tão completa e por ser tão completa, requer de quem está fazendo, praticando, uma grande determinação. Porque não há nada que o terapeuta de Rebirthing faça por ti, a não ser te acompanhar. Então não é um deita na maca, na marquesa e cuida de mim. Não é um deita no futon e ir lá cuida de mim. Não, tem outras técnicas para isso. Tá bem? Não é o Rebirthing. O Rebirthing é um vamos fazer juntos, vamos investigar juntos, vamos fazer um trabalho profundo, você vai descobrir as suas coisas, vai trazer e eu vou pontuar, você vai investigar a tua história e eu vou fazer um paralelo com o teu presente e o teu passado. É isso, né? É para tomar consciência, para começar a saber de si. E uma outra coisa muito importante que a Silvia disse, que é a palavra, para mim, espiritual da autoestima. Até se a gente puder chamar essa expressão, que eu nem sei se existe, né? Uma palavra espiritual. Para mim, a palavra espiritual da autoestima é escolha. A autoestima está balizada na tua escolha. As escolhas que você faz falam de ti, não falam do outro. Então, a tua escolha tem o mesmo nível do teu nível de autoestima. Quando você tem um nível de autoestima baixo, você diz que as coisas grandiosas você nunca pode ter. Que as relações fantásticas não podem ser para ti. Que as viagens dos sonhos não são para ti. Que a amiga maravilhosa que está sempre para ti, isso nunca aconteceu contigo porque os teus amigos nunca foram confiados. Porque isso é balizado com a tua autoestima. Que as tuas escolhas ditam a tua autoestima. Desde a autoestima mais básica, que seria escolher, por exemplo, uma refeição num restaurante, básica, para necessidade básica, só nutrição. Até escolher a vida que você quer ter, a pessoa que você quer ser. Então, por que para mim a autoestima tem a ver muito com a palavra escolha? Porque eu acredito que a concessão é uma escolha de alma. Algumas pessoas me perguntam isso. Uma aluna da Academia de Transformação de Mentalidade me perguntou isso no outro dia. Mas não são as almas que escolhem, né, o pai e a mãe? Então, como que ali eu posso não ser desejado e não ser planeado? E eu disse para ela, a escolha que a alma faz já está ligado com o que a alma precisa aprender acerca de autoestima. Está tudo perfeito. Então, a autoestima está ligada às suas escolhas. Se você quer saber o nível da sua autoestima, veja as suas escolhas diárias. Veja se você escolhe comer uma comida de qualidade ou de péssima qualidade. Veja se você deseja escolher ter uma conversa de grande qualidade ou de baixa qualidade. Veja se você prefere escolher ver séries uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra, do que ler um livro que faça você pensar. São escolhas. E se essas escolhas vão atingir a você mesmo, você está falando para mim o quanto você gosta de você, o quanto você tem valor. É simples. É só a gente se observar. E aí eu posso olhar, mas por que razão eu faço isso? Aí sim eu vou olhar os meus padrões, as minhas crenças e perceber que como eu não achei uma pessoa muito valorizada, hoje, em vez de eu pegar uma página de um livro e ler e pensar, eu passo 2 horas olhando a Netflix. Tá tudo bem.
escolhas do valor que você quer agregar no seu dia e na sua vida. Isto é autoestima. E é importante a gente falar sobre isso. E essas lives dessas quintas-feiras têm trazido para mim um desejo de falar mais, né? E percebo que muitas pessoas a curiosidade. Por isso, a gente decidiu fazer na semana que vem um outro trabalho. A gente decidiu fazer uma masterclass gratuita de segunda a sexta, onde a gente vai falar direto de rebirthing todos os dias. Para isso, vocês precisam se inscrever. Porque dessa vez a gente vai ter mesmo números de pessoas. Então, é online, é gratuito, mas precisa se inscrever, tá bem?